Vou colocar para gravar. E vamos lá. Bom, nós paramos, né? Nós já falamos até bastante sobre o infarto do miocárdio, né? Mas nós vamos novamente dar uma olhadinha aí. Então, o que é o infarto do miocárdio, né? É a morte de uma área do músculo cardíaco, cujas células ficaram sem receber sangue e oxigênio com nutrientes, certo? Então, ó, olha a figura aí. É a interrupção desse sangue. Por quê? Porque geralmente nós temos uma placa de ateroma, que a gente chama, né? É essa placa de gordura, vindo conforme os anos sendo formada nessas artérias coronarianas, que são as artérias responsáveis pela nutrição e oxigenação do músculo cardíaco, do músculo do coração. Então, o que acontece? Anos e anos, gradativamente, essa placa vai se formando. Então, vai diminuindo o calibre desse vaso. E, dependendo de algum fator externo, né? Tabagismo, pressão alta, falta de treinamento físico, sedentarismo e tudo mais, um dia esse sangue, por estar passando num calibre bem menor, ele acaba as células se chocando entre elas e formando o quê? Formando um trombo, né? Um coágulo. E esse coágulo vai interromper ali a passagem do sangue. Então, tudo depois dessa interrompimento que necessita de sangue para ser nutrido e oxigenado, entra em sofrimento, tá? E se isso não for restabelecido rapidamente, todo aquele músculo responsável por essa oxigenação, ele acaba por morrer. Então, é isso que a gente chama infarto do miocárdio, tá? Então, é a morte de uma área cardíaca. Infarto do miocárdio. A interrupção do fluxo de sangue para o coração pode acontecer de várias maneiras, como eu disse para vocês. Aqui, a gordura vai se acumulando nas paredes das coronárias, que são as que irrigam o próprio coração, e com o tempo formam-se placas, impedindo que o sangue flua livremente. Então, basta um espasmo, que pode ser por um estresse, pode ser por pressão alta, pode ser por um esforço físico maior do que o corpo está acostumado, tá? E aí a passagem dessa circulação se fecha devido à formação de um coágulo, tá? Ou pode acontecer também a placa crescer tanto que obstrui o caminho sanguíneo completamente, ou seja, pode acontecer por entupimento somente das placas de gordura. Lembra que eu falei para vocês que isso acaba sendo mais raro, porque nesse processo de aumento da placa dentro da artéria, geralmente antes dela atingir o 100% de oclusão, ocorre a formação de um coágulo antes, tá? A interrupção... Foi sobre esse você não tá entendendo. Oi? Com alguma dúvida? Não entendi a fala. Se não, coloque em mudo, tá? A interrupção da passagem do sangue nas artérias coronárias também pode ocorrer devido à contração de uma artéria parcialmente obstruída e a formação de coágulos. É o que eu falei para vocês, tá? Então, vamos lá. Quais são os sintomas, né? Como eu disse para vocês, o principal sintoma é dor forte no peito,
que também pode ser uma dor nas costas, tá? Pode ser confundida com uma dor no tórax, atrás. Ela pode ou não ser irradiada para o braço esquerdo, tá? E também na região do estômago. Lembra que eu disse para vocês, ou alguém comentou na sala de aula, que uma pessoa vomitou bastante, passou bastante mal do estômago antes de ser diagnosticada com infarto. Então, isso pode ocorrer também, tá? E a prevenção, óbvio, né? Nós temos que prevenir os 7 grandes problemas, né? Tabagismo, estresse, a alimentação, né? Evitar esses alimentos risco em colesterol, fazer exercícios, evitar o sedentarismo, né? Que são os principais fatores de risco que nós temos, que nós conseguimos controlar. Existem outros que a gente não consegue, como hereditariedade, né? Alguns problemas genéticos que a gente carrega. Mas isso a gente pode evitar, ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, né? Controlar a pressão arterial, fazer o uso de medicamentos para controlar essa pressão e, principalmente, fazer exercício físico, que é uma outra forma da gente controlar a pressão arterial. É muito importante a caminhada, é muito importante você ter uma vida ativa, né? Você trabalha a força do coração. Lembra que eu falei para vocês que coração é músculo? Então, ele precisa ser trabalhado também. E de que forma que a gente consegue trabalhar o coração? Com o exercício físico, seja ele por meio somente de caminhadas, mas que sejam regulares, né? Que consigam provocar uma melhora do sistema cardiovascular e a melhora do sistema cardiorrespiratório, tá? Então, isso é muito importante. Qual que é o tratamento do infarto, né? Então, primeira coisa, gente, que a gente tem que entender. Infartou, a gente corre contra quem? Contra o relógio. Então, quanto mais cedo você for tratado, maior a possibilidade de sucesso, né, sobre o infarto. Lembra que eu falei para vocês, a desobstrução rápida daquele segmento às vezes não há uma morte do músculo, tá? Às vezes há pequenos pontos de lesão, mas não acontece uma morte grande da região que foi obstruída, tá? Isso também vai depender muito de aonde é a localização dessa obstrução. Se é lá nos ramos bem menores, bem fininhos, vai morrer uma pequena parte. Se são nos ramos mais calibrosos, né? Então, a morte, a irrigação é maior, então a morte muscular vai ser maior. Então, vamos lá. A área do músculo morta cresce feito uma bola de neve com o passar do tempo. Se ficar grande demais, o coração não terá a menor chance de se recuperar. Então, vai morrendo, vai tendo pequenos infartos, né? Até o restabelecimento dessa passagem sanguínea. Se demora demais, grande parte do coração morre. E se grande parte do coração morrer, o coração não vai ter mais condições, mesmo sendo restabelecido a função sanguínea daquele lugar, grande parte dele morreu, ele não vai ter função mais. Então a pessoa não volta. Não adianta fazer ressuscitação cardíaca, é o coração que não consegue mais bater. E aí a pessoa vai a óbito, tá? Então, correu com o paciente, chegou no médico, vai fazer um cateterismo, vai conseguir perceber aonde que foi a obstrução e a área que está atingindo. Se for uma obstrução leve a moderada, a angioplastia consegue fazer a recuperação naquele momento. Lembra que eu falei para vocês? Então, vai um catéter até o local. Chegando lá, esse catéter infla um balão, tá? Aí o fluxo é restabelecido, a placa ela é empurrada, o coágulo dissolvido, né? E aí, geralmente se coloca um stent, que é uma molinha, para manter o vaso bem aberto para que a passagem do sangue seja restabelecida ali sem grandes problemas, certo? Mas quando a obstrução é muito grande,
né, a placa de ateroma, por exemplo, se já dá 100% de oclusão, raramente a angioplastia vai conseguir quebrar, porque a placa de ateroma ela é rígida, né? Ela não é molinha, ela é dura. Então, às vezes, só esse procedimento da angioplastia não vai ser necessário para restabelecer. O que vai acontecer? O paciente vai ser encaminhado para cirurgia. E aí a gente constrói aquela famosa ponte, né? A ponte de safena. Então, esse local vai ser isolado, vai ser feita uma ponte para que a circulação sanguínea dê a volta naquele entupimento e continue o seu curso normal para restabelecer a oxigenação daquela parte que está em sofrimento, tá? Geralmente, as artérias que podem, as veias que podem ser substituídas, como eu disse para vocês, é a veia safena, que é uma das melhores, o pessoal gosta bastante, ou é retirado a artéria radial ou a artéria mamária, tá? Então, por exemplo, a pessoa às vezes não tem uma veia safena boa. Quem tem varizes, muitas das vezes tem um comprometimento dessa veia. E aí eles precisam optar por outras duas formas de fazer esse restabelecimento. Então, eles utilizam a artéria radial, aqui do braço, tá? Ou a artéria mamária. Mas a safena é a melhor. Outro grande problema, né, que nós vamos discutir agora, que é a nossa famosa arteriosclerose, né? Que nada mais é do que uma doença que aparece na parede das artérias. Como? Contendo depósito de gordura. Gordura, qual gordura? LDL, que a gente chama de colesterol ruim. Então, quando a gente faz o exame de sangue e dá lá triglicérides, tanto colesterol, aí subdivide em LDL e HDL. LDL é o colesterol ruim. É ele que se deposita na parede das artérias. É ele que forma a nossa placa de ateroma, né? Então, essa é uma das doenças que nós temos no coração, que é o depósito dessa gordura na parede das artérias, tá? Mas também pequenas quantidades de fosfolipídios e gorduras neutras também formam as placas de ateroma, tá? Não é somente o LDL. Então, quando a gente tem o triglicérides alto, nós temos aí quantidade de fosfolipídios e algumas gorduras neutras, que não são ruins, não são boas, só são em excesso devido à alimentação. E aí elas se grudam ali também, tá? Não somente elas, mas a combinação delas e principalmente do colesterol LDL, tá? Esses componentes, eles se oxidam e sofrem outras alterações. Por isso que eles formam essas placas que a gente chama. Ela é mais rígida, ela é mais dura, porque teoricamente a gordura é molinha. Os componentes alterados dão origem a uma resposta inflamatória que altera progressivamente e perigosamente os vasos, tá? Então, não é só o depósito, gente, dessas placas. Ela acaba inflamando esse vaso também. Por isso que muitas vezes essa inflamação gera um coágulo antes mesmo dessa placa crescer a tal ponto de obstrução. Foi por isso que eu disse para vocês. Gradualmente, desenvolve-se fibrose dos tecidos situados ao redor e no interior dos depósitos de gordura. Frequentemente, a combinação do cálcio dos líquidos orgânicos com gordura forma compostos sólidos de cálcio que, eventualmente, se desenvolvem em placas duras semelhante aos ossos. Então, deu para entender o quão dura é essa placa? E tudo em torno da lesão daquele vaso também se torna rígido. Então, quando necessita da expansão do vaso ou da contração do vaso, aquela parte do vaso não vai responder quando o nosso corpo solicitar. Quando frente a um exercício físico que precisa de uma dilatação dessas artérias ou precisa de uma diminuição do calibre delas para ter uma resposta respiratória melhor,
essa parte não vai responder. Por quê? Porque ela está rígida, como eu disse para vocês. Ela fica dura, semelhante ao quê? Ó? O que tem principalmente nela? Um depósito de cálcio junto com a combinação da gordura. Então, é uma placa rígida. Por isso que muitas vezes a angioplastia não consegue desobstruir. O balãozinho infla, mas ele está tão dura, tão rígida, que o balãozinho não é capaz de removê-la, tá? Então, por isso que se parte para a ponte de safena. A gente não consegue fazer essa desobstrução. Dessa forma, no estágio inicial da arteriosclerose, aparecem apenas depósitos gordurosos nas paredes dos vasos. Mas, nos estágios terminais, os vasos podem tornar-se extremamente fibróticos e contraídos, ou mesmo de consistência óssea dura, caracterizando uma condição chamada de arteriosclerose ou endurecimento das artérias. Deu para perceber, gente, a grande diferença? É isso que acontece, tá? Então, por isso que uma pessoa que já tem um problema cardíaco avançado, ela tem que partir para a ponte de safena. Aí, geralmente, é colocado 4, 5 pontos de safena. Porque, consequentemente, se ela já chegou num estágio de moderado a terminal, digamos assim, a placa já é uma placa bem rígida. Então, ela provavelmente não terá em apenas um vaso. Quer dizer que essa pessoa tem um nível de colesterol muito alto há muito tempo, provavelmente é tabagista, ou tem o seu grau de alcoolismo, exercício quase que zero, né? Então, essa condição raramente se instala em um vaso apenas. Isso provavelmente já está em vários vasos. Então, aqui, ó, é um vaso sanguíneo. Olha só a inflamação do lado de fora e do lado de dentro, para vocês verem a condição do vaso. Muita gordura, muita rede fibrótica, muita rigidez desse vaso. Olha só para vocês verem. Que coisa mais feia. Como prevenir? Gente, não tem erro. Aterosclerose é o que, gente? É presença de gordura ruim. Então, o que nós temos que fazer para reverter? Principalmente reduzir o peso. Sobrepeso é certeza que você tem colesterol em excesso e geralmente o ruim. Diminuir o que? Injeção de gordura saturada, né? Para não aumentar esse colesterol. Principalmente presente apenas em alimentos de origem animal, aqui diz. Então, é aquela carne gordurosa, aquela gordura da picanha que a gente faz o uso, os óleos, né? Que a gente pode optar por um óleo melhor, diminuir a ingestão de óleo, de frituras, que isso é muito importante, fazer uma reversão nessa alimentação, né? Comer mais carne branca, comer mais peixe, né? Parar de fumar e principalmente, gente, fazer exercício físico. Exercício físico é a gente queima essa gordura. Para a gente conseguir energia, a gente precisa de queimar a gordura. Se a gente já reduz a ingestão de gordura, já para de fumar, começa com uma alimentação melhor, então a gordura ruim que está circulante ali, como é que a gente vai eliminar ela? Através do exercício físico, tá? Não tem outra coisa a ser feita. Certo? Outro problema que nós temos, a famosa angina de peito. É aquela dor no peito mesmo, tá? Então, vamos ver um pouquinho sobre ela. Eu vou fazer assim, pessoal, vai cair, tá? Vamos tomar uma água. Eu vou entrar lá no portal, colocar para vocês os exercícios, enquanto começa a gravar essa aula, e eu já mando um outro link para a gente voltar, tá bom? Não vou nem dar início, porque vai cair, a gente não vai conseguir finalizar. Certo? Ah, isso.
Daqui a pouquinho voltamos.